Pronto. Aí. Questão 3, então. Vamos lá. A questão número 3, gente. A gente parou na 1, hoje de manhã é 1, 2, agora é 3. A questão 3, na verdade, é uma questão que vai falar um pouquinho sobre as características de composto iônico. Como eu falei para vocês na semana passada. Na aula da manhã, todas as características que a gente pode dizer, macroscópicas de composto iônico, tem a ver com o fato da ligação iônica ser uma ligação forte. E por que a ligação iônica é uma ligação forte? Porque ela é uma ligação, ela é uma interação elétrica de carga positiva e carga negativa. Eu preciso contar uma coisa. Na aula da manhã, eu escutei uns cochichos e eu fiquei preocupado. Tem alguém com o microfone aberto, tá? Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu fazer um comentário antes da gente entrar no exercício, porque eu fiquei um pouco preocupado com isso. Estou escrevendo aqui nomes de coisas que vocês conhecem, que são as interações moleculares. Ponte de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, e eu vou colocar aqui íon dipolo. O que todos esses nomes basicamente querem dizer de maneira geral? Interações entre moléculas. Nesse caso especificamente, a interação íon-dipolo é uma interação entre uma molécula e um íon. Aí eu tenho uma outra relação de coisas que são ligações iônica, ligação covalente, que pode ser polar ou apolar, né? E ligação metálica. Tá? Inclusive, em algumas apostilas, né, mais modernas, a gente nem usa o termo ponte de hidrogênio, a gente usa o termo ligação de hidrogênio. Eu não sei se para todo mundo é claro a diferença entre essas coisas. Quando a gente fala em ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, nós estamos falando de uma ligação entre dois átomos. A gente pode dizer, pessoal, que a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica são forças interatômicas. É uma força intramolecular. São forças que mantêm os átomos próximos para que eles constituam moléculas. Já aqui eu estou falando de forças intermoleculares. Sabe por quê? A gente ouve coisas nas aulas, e como as aulas geralmente nos cursinhos são dadas de maneira corrida, a gente pega uma informação pela metade e tira conclusões erradas. Todo mundo aqui já ouviu o professor de química falar que ponte de hidrogênio é a força mais forte que existe. E aí, só que o que você precisa lembrar é que eu falo que a ponte de hidrogênio é a força mais forte dentro do universo das forças intermoleculares. Qualquer ligação química é mais forte do que qualquer interação molecular. Uma ligação iônica é mais forte do que qualquer coisa dessas. Uma ligação covalente é mais forte do que qualquer coisa dessas. E uma ligação metálica também. Dentro do universo das interações, a gente costuma dizer que a ponte de hidrogênio é maior. E hoje de manhã ainda mostrei para vocês que não é bem assim. A interação íon-dipolo é uma interação mais forte até do que a ponte de hidrogênio. É que a interação íon-dipolo, a rigor, ela não é uma interação intermolecular. Vocês conseguem entender isso? Ela é uma interação entre uma molécula e um íon.
Qual a diferença de íon para molécula? A carga. Por exemplo, se eu pego um íon amônio, quer ver? Vamos lá. Um íon sódio interagindo com uma molécula de água, um íon sódio interagindo com uma molécula de água é uma interação íon-dipolo. Uma molécula de água interagindo com uma molécula de água é uma interação intermolecular, do tipo ponte de hidrogênio. Então, essas três interações, a gente vai falar, a gente vai ter aula disso, tá? Essas três interações aqui, ó, elas são interações intermoleculares de fato. A interação íon-dipolo é uma interação entre uma carga e uma molécula. Uma outra coisa que é interessante de eu citar, o termo dipolo é sinônimo de molécula. Dipolo é molécula. Então, é uma interação entre um íon e uma molécula. O que é completa. Agora, vem cá. Tá vendo isso aqui, ó? O que é isso aqui? Isso aqui é uma interação interatômica do tipo covalente. Então, as interações que mantêm os átomos grudados, são essas, elas são sempre mais fortes do que as interações que mantêm as moléculas grudadas, unidas. Tudo bem? Beleza? Porque eu escutei na sala alguém falando assim, quando eu falei que a ligação iônica era mais forte, eu escutei alguém falando, ah, mas a ponte de hidrogênio é mais forte. A ponte de hidrogênio não tem que ser comparada com uma ligação iônica, porque são coisas diferentes, tá? Acho que isso é uma coisa que eu precisava comentar com vocês. Então, dito isso, vamos voltar aqui. Alguém me chamou? Não, tá. Dito isso, vamos lá. O que eu sei sobre ligação iônica? Bem rápido. A ligação iônica é uma interação eletrostática. Interação eletrostática. O que eu quero dizer com isso? Carga positiva atraindo negativa. E é uma interação forte. Isso faz com que os compostos iônicos tenham os íons grudados de uma forma muito intensa. Aí ele vai perguntar várias coisinhas sobre essa questão. Ó. Em relação aos compostos iônicos, responda os itens abaixo. Por que os compostos iônicos são condutores de corrente elétrica no estado líquido e maus condutores no sólido? O que diferencia, do ponto de vista de estrutura, um composto iônico quando ele está sólido de um composto iônico quando ele está líquido? A mobilidade dos íons. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, nos sólidos, os íons estão unidos, os íons não apresentam mobilidade, pois estão na forma cristalina. Estão na forma cristalina. Enquanto que, vírgula, no estado, eu vou usar uma outra palavra para ajudar vocês na hora de estudar. Em vez de escrever assim, enquanto que no estado líquido, eu vou escrever, enquanto que no estado fundido, vírgula, essas partículas possuem mobilidade. Possuem mobilidade. Mobilidade. Tá? Que foi aquele desenho que eu fiz do geradorzinho, da pilha, com os íonzinhos se mexendo para um lado e para o outro, tá? Beleza? Isso é o item A. B. Explique por que um cristal iônico é eletricamente neutro, embora seja formado por partículas carregadas. Por que um composto como o NaCl, por exemplo,
que está cheio de Na+ e Cl-, é neutro. Vocês entendem o que a gente quer dizer quando a gente fala que o composto é neutro? Não tem excesso nem de positivos e nem de negativos. Por que isso acontece, gente? Pelo seguinte, para o cristal se formar, os átomos não têm que se ligar. Para os átomos se ligarem, eles não têm que transferir elétrons. Então, se um átomo, por exemplo, vai perder 5 elétrons, o outro vai receber. Então, a gente pode escrever o seguinte: nos cristais, os íons se formam, por transferência de elétrons. Ou seja, não há perda de elétron nem ganho. Todos os elétrons que um cátion vai perder, o ânion vai ganhar. Isso aqui na física, vou dar um spoiler, porque daqui a pouco a gente vai começar a parte de eletricidade, que eu adoro. É o que a gente vai chamar de princípio. Vocês gostam de eletricidade? Pessoal? Tá, já entendi o recado. Não gosto de nada de física, né? Tá, já entendi. Ai, gente, puta, sério que vocês são assim? Para mim, a pior parte já passou. Ótica. Ah, é muito boring, né, gente? Daqui a pouco, agora só vem coisa quente, cara. Lei de Newton, trabalho, eletrostática. Puta, agora. Hã? Eu gosto de trabalho porque trabalho dá trabalho. Não é, gente, aqui é muito bonito. Física é a coisa mais bonita que tem. E ó, estão falando coisa ali. Hã? Você tá falando de sacanagem, né? O que você quer dizer com emocionada? Você sabe que emocionado é diferente de perturbado, né? Alguém lá de casa fez assim. Não sei o que falaram lá de casa, mas acho que resmungaram também. Vocês vão se surpreender quando vocês estudarem eletricidade esse ano. C. Como se explica a condutividade elétrica das soluções aquosas contendo substâncias iônicas? Aí a resposta é mais ou menos parecida com esta. Nas soluções aquosas, por causa da dissociação, os íons também estão livres. Então, vou escrever isso aqui, ó. No item C. Deixa eu ver se daqui tá. Em soluções aquosas, os íons também possuem mobilidade. Também possuem mobilidade devido à dissociação. Mobilidade devido à dissociação. Aqui, a gente pode ainda usar um termo que a gente vai usar depois na parte de ácidos, bases e sais, que é o seguinte, né? Toda vez que uma solução tem íons dissolvidos, não importa que íons são esses, a gente vai chamar essa solução de eletrolítica. Solução eletrolítica. Eletrolítica. Tá? Eletrólito é qualquer coisa que na água libera íon. Os sais são eletrólitos, as bases são eletrólitos, os ácidos são eletrólitos. Tudo que liberar íon na água eu vou chamar de eletrólito. Tá? C já foi. D. Como explicar que, em uma solução aquosa, duas cargas de sinais opostos, cátions e ânions, possam ficar separadas? Isso é culpa da água, né? As moléculas de água envolvem os íons, naquele processo que a gente chamou de solvatação, né, na aula, e essa solvatação isola, literalmente, as cargas elétricas. Tá? Vou escrever aqui como explicar.
O isolamento de cargas, isolamento de cargas ocorre devido à solvatação dos íons, pelas moléculas de água com interações íon-dipolo. Com interações. Começou. Vocês não viram a noite, cara. A noite ela tá estriquinada, velho. Hã? Não, não. Muito pelo contrário, ela é um condutor, ela é um meio condutor, porque dentro dela as cargas se movimentam. Então, isso é uma coisa muito foda que você perguntou. Por, como que a água consegue, como é que eu explico fisicamente o fato da água conseguir separar cargas? Vocês lembram dessa fórmula aqui, ó? Vocês lembram dessa fórmula aqui? O que é isso aqui? Força elétrica entre duas cargas. Vocês lembram o que é isso aqui? Tá, mas assim, fisicamente falando, o que é essa constante? Tipo, o que ela representa no estudo da força elétrica? Por exemplo, vocês lembram o valor dela? 9,10 a nona. No vácuo. O que acontece? Quando você põe duas cargas para interagir, positiva com negativa, elas vão se atrair. Só que um cara chamado Coulomb descobriu que quando você põe duas cargas de sinais opostos para interagir, a força de atração delas depende do meio. Tipo, se eu botar duas cargas para interagir no vácuo, elas vão se atrair com uma força. Se eu botar duas cargas para interagir na água, elas vão interagir com uma outra força. Então, qual a explicação física do fato da água separar os íons? Quando você põe as cargas de sinais opostos na água, a água tem uma constante eletrostática muito pequena. A maior constante eletrostática que a gente tem é a do vácuo. Vocês podem perceber que nos exercícios de física, de carguinha, os caras estão sempre no vácuo. E a constante é alta pra caramba. Na água ou em líquidos que são polares, essa constante abaixa. Uma vez que essa constante abaixa, o que acontece com a força? Diminui. Entendeu? Então, fisicamente falando, é como se a água, a presença da água atenuasse a atração entre os íons. E aí, basicamente, eles não se atraem mais, a ponto de eles conseguirem ficar separados. Tá? Beleza? É aqui que está o problema. Ó. O K da água é baixo. Tá? Constante eletrostática. Tá aí. Isso é a letra D. Fechou? Questão 4. Hã? Não, eu falei, é que vocês não vão ficar aqui à noite, velho. A noite é uma loucura, velho. Parece uma loucolândia. E quando ela começa a gritar com os alunos no Zoom? Puta, teve um dia que ela começou a gritar com o aluno, cara, eu achei que ela ia bater no moleque. Hã? É, ela manda os caras abrir a câmera, é louca. Na 4, gente, é um tipo de exercício meio mecânico, tá? Mas ele é importante que a gente faça juntos pelo menos um pouquinho, tá? Pelo menos um pouquinho. Ele fala assim na 4, ó. Consulte a tabela de cátions e ânions e escreva as fórmulas dos compostos iônicos resultante da união dos seguintes pares de íons. Aquilo que a gente estava fazendo hoje na sala. Sódio e flúor. Sódio mais um, flúor menos um. Tá aqui, ó. Tá? Flúor da família 7A,
estabiliza com recebendo um elétron. Então, NaF, acabou. Fluoreto de sódio. Se você quiser colocar o nome, fluoreto de sódio. 2. Oxigênio e lítio. Oxigênio e lítio. Ó, proporção de 2 lítios para 1 oxigênio. Ô, gente, o lítio é primo do sódio, tá? É da mesma família. E o oxigênio é da família 6A. Então aqui fica Li 2E, 2O. Tá? Óxido de Ô, metal Pro, alquílico. ali no Na não é mais? É mais. Ah, eu esqueci de colocar a setinha aqui, perdão. Obrigado, viu? Bário e enxofre. Alguém lembra aí as cargas de bário e enxofre? Bela Magrela casou com o senhor Barão. 2A. Família do enxofre. Os 7 porquinhos. Enxofre, 2 menos. BAS. Acabou. Tá? Alumínio cloro. Alumínio 3 mais. Cloro 1 menos. Mesma família do flúor, né? Aqui eu estou colocando só íon monatômico, tá vendo? O exercício, embora eu já tenha passado na tabela de vocês ali um monte de íon poliatômico. Aqui fica 3 cloros para 1 alumínio, certo? Então, AlCl3. Alumínio com enxofre. E. Alumínio 3 mais. Enxofre 2 menos. Ó, esse aqui é o mais chatinho. Para eu zerar as cargas, eu tenho que usar 2 alumínios e 3 enxofres. S2 menos, S2 menos, S2 menos. É aquilo que vocês brincam, né, de trocar as carguinhas assim, ó. Tá? Fica Al2, S3. Tá aí. Ô, gente, vocês estão ligados que isso aqui, daqui a algumas semanas, vai virar NOx, né? A gente vai entrar aqui e falar, olha, isso aqui é o NOx. É o número de oxidação do composto, do elemento. Tá? NOx é sinônimo de carga, basicamente. Tá bom? Questão número 3. 3 não, 5. Na questão 5, gente, ele dá uma figurinha aí de um cristal de cloreto de sódio e fala o seguinte: compostos iônicos são formados por interações eletrostáticas entre cátions e ânions, dando origem a retículos cristalinos que possuem formas geométricas bem definidas. Uma das propriedades específicas desses compostos é a condução de corrente elétrica em solução aquosa, formada pelo processo da solvatação. As figuras seguintes apresentam ou representam as espécies envolvidas na dissolução do NaCl. Gente, percebam o seguinte. Ele representou o Na como sendo uma bolinha positiva. Isso é o cátion. Ele representou o cloro, isso, uma bolinha negativa. E agora, olha o desenho que ele fez para a água, gente. Ele fez a moléculazinha de água, aqui, ó. E aí eu queria chamar a atenção de vocês, que isso é uma coisa que a gente vai ver na semana que vem já. Ele colocou uns símbolozinhos aqui em cima e aqui embaixo nos hidrogênios. Opa. Ó. Ele colocou aqui um símbolozinho assim. E aqui ele colocou um outro símbolozinho assim, ó. Isso é o que a gente chama, afinal de contas, de dipolo. Quando a gente fala que a molécula de água é polar, o que isso quer dizer? A molécula de água, ela não tem uma carga, mas ela tem regiões negativas e positivas. Vocês lembram de uma aula de geografia que fala sobre distribuição populacional? O Brasil é um país cuja população está mal distribuída.
A maior parte da população do Brasil está localizada onde? Sudeste, Sul, ali naquela região específica. Tenta imaginar que o Brasil é uma parábola, tá, gente? Tipo aquelas parábolas que Jesus contava. Imagina que o Brasil é uma molécula e as pessoas são elétrons. E a maior parte dos elétrons do Brasil estão localizados numa região. Certo? Com uma molécula acontece a mesma coisa. Quando uma molécula é polar, significa dizer que os elétrons daquela molécula estão distribuídos de maneira desigual. No caso específico da água, existe uma concentração de elétrons no oxigênio. Seria uma alta densidade eletrônica. Alta. Por que tem mais gente no Sudeste? Hã? Porque o Sudeste é mais eletronegativo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que faz uma população de elétrons estar mais concentrada num átomo do que no outro? É a eletronegatividade. De maneira grosseira, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: na hora que o oxigênio vai compartilhar elétrons com os hidrogênios, é como se por algum motivo os elétrons ficassem mais tempo perto do oxigênio do que do hidrogênio. Isso é o que a gente vai chamar de ligação covalente polar. Ligação covalente polar. Então, a molécula de água, ela não é um íon, porque ela não tem carga, mas ela tem regiões onde a carga é mais positiva e mais negativa. Então, é o que eu chamo de dipolo. Dipolo, tá? Tá, por que isso é importante de você? A gente vai discutir isso depois, tá, gente? Com bastante calma, mas só para vocês entenderem um pouco. O que acontece? A região negativa da água atrai o cátion. E a região positiva da água é atraída pelo ânion. Então, no processo de solvatação, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo fazer para cá. Peraí. Essa Verônica aqui, eu uso ela no manual, tá, gente? Então, eu tenho que ficar mexendo com ela aqui. Ó. Como que a gente representa, então, as interações na solvatação? Eu vou colocar aqui o sódio. E o sódio, ele vai ser solvatado pela parte negativa da água. Então, eu vou colocar as águas assim, ó. Como se fossem chapéuzinhos, tá? E a pontinha do chapéu aqui, ó, é o oxigênio. Então, ele faz isso aqui, ó, envolve o cátion. A interação íon-dipolo, gente, acontece aqui, ó. Interação íon-dipolo. E no caso do cloro, gente, eu vou desenhar as moléculas de água assim, ao contrário, ó. O polo positivo delas vai atrair o ânion. A parte positiva, que é a parte, a gente fala, né, o sujeito certo de falar, é a parte com baixa densidade eletrônica, e aqui é alta densidade eletrônica. Isso é uma molécula polar. Tá? Beleza? Vocês conseguem entender agora por que polar dissolve polar? Para uma substância se dissolver na água, ela tem que ser atraída pela água, não tem? Para ela ser atraída pela água, ela tem que ter polos também. Então, é aqui que nasce a ideia do semelhante dissolve semelhante. As interações moleculares, tá? Então, a resposta tem que conter essas duas coisas aqui, ó. Deixa eu ver. É a D, né? É a D. É a D. Os íons separados, né? E aí virado daquele jeitinho ali. D de dado. Aí. Beleza? Questão 6. Eu diria para vocês que a questão 6 é a mais importante para o nosso futuro próximo. Ela não tem nada de teoria, mas ela é muito importante para a gente estudar outras coisas. O que acontece? Só para contextualizar a questão, gente. Quando você põe um composto iônico na água, ele dissocia. No momento que ele dissocia, os íons se separam. Como é que eu escrevo isso? É o que ele pergunta agora, ó.
Escreva a equação química que representa o processo de dissociação iônica de cada uma das substâncias a seguir. Caso seja necessário, consulte a tabela de íons. Opa, não é isso que eu quero, não. Caso necessário, consulte a tabela de íons. Primeira substância, sulfato de ferro 2. É 2 ou 3? 2? 2. Ó. Ô, gente, se o sulfato de ferro é 2, é porque a carga do ferro é 2. Então, isso aqui é um cátion com carga mais 2. Agora, para pensar um pouquinho, gente. Se o ferro é mais 2, quanto vale o sulfato? Obrigatoriamente, tem que ser menos 2. Então, eu faço isso, ó. Fe2 mais, aqui, mais, SO4, 2 menos, aqui. É isso. Isso é uma equação de dissociação, tá? B. Oi. É o ácido que deu origem. É, porque assim, como é que eu vou explicar isso para você? Todo ânion é filho de um ácido. Não sei se você sabia disso. Todo ânion é filho de um ácido. E daí? E daí que a nomenclatura do ânion ela está automaticamente vinculada à do ácido. Então, vou explicar melhor. O ácido que dá origem ao SO4 é o H2SO4. Inclusive, se eu tenho 2 hidrogênios aqui, tiro os hidrogênios H+, fica SO4. Tá? E esse ácido se chama sulfúrico. O que os caras da IUPAC resolveram fazer? Vincular o nome do ânion ao ácido que deu origem a ele. Então, por exemplo, qual que é a regra? Se o ácido de origem terminar em ico, o ânion é ato, bico de pato. Então, tipo, se você memorizar o nome e a fórmula do ácido, você automaticamente sabe o nome e a fórmula do ânion. Não tem como errar. Por isso, ato. Tá? Aí tem uns outros aqui, deixa eu ver se tem aqui. Ó, vou pegar os outros para você ver como que a coisa funciona. B. Lembrou? Do poema, isso. Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. É o mosquito, é o poema. Vou, cá. Sim, sim, sim. Só que por que que eu não tô martelando nisso aqui, gente? Porque isso aqui a gente vai discutir na aula de ácido, tá? Não, vocês estão fodidos. Nós vamos desenhar todas as estruturas disso aqui. Todas. Sabe aqueles ácidos que você teve que decorar? Nós vamos desenhar um por um. Vocês estão achando que é brincadeira, gente. Olha o nome desse aqui, ó. Sulfeto de cálcio. CAS. Qual é a carga do cálcio? 2 mais. Eu sempre acho mais fácil decorar a carga do cálcio, dos cátions, porque bem ou mal a carga do cálcio, do cátion, ela está vinculada a famílias, tá? Se o cálcio é mais 2, o S é menos 2. Quem é o pai desse cara? Quem é o pai dele? H2S. Cujo nome termina em hídrico. Te meto no vidrico, olha lá. Te meto no vidrico. Sulfeto. Tá? Por isso que cloreto é cloreto, cianeto é cianeto, brometo é brometo, porque é tudo dos hídricos. E aqui tem uma outra coisa. Eu repito, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu vou dar aula disso, mas eu estou falando para quem lembrar, ficar um pouco feliz. Falar, eu estou lembrando. Esse tipo de ácido aqui não tem oxigênio na fórmula. Todo ácido sem oxigênio na fórmula termina em hídrico. Clorídrico, fluorídrico, bromídrico, iodídrico, cianídrico. Tá?
Os ácidos com oxigênio, aí a história é um pouco diferente. Sulfeto. Ô, gente, eu preciso trocar uma coisa na C. Não é sulfeto, é sulfito. Perdão, tá? No item C é sulfito. Sulfito de amônio. Olha a fórmula desse monstro. Esse aqui é o sulfito, ó. Esse aqui é o amônio. Tá? Ah, professor, eu não sei montar essas fórmulas. Calma. Claro que você não vai saber montar, porque provavelmente você não lembrou dos nomes. Por isso que eu já estou colocando pronta. A ideia aqui não é testar se você sabe montar isso. A ideia é testar se você sabe separar. Nós estamos dissociando. Vocês estão percebendo que eu tenho dois amônios para um sulfito? Procura lá na tabela de cátion. Quanto que vale a carga disso aqui, ó? Um mais. Então, bora lá. Ei, olha aqui, ó. Cuidado. Não são dois amônios? Então, eu escrevo assim, ó. 2 NH4 mais. Ó. Mais SO3, 2 menos. Quem é o pai desse? H2SO3. Sabe como você nunca mais vai errar o número de hidrogênios? Olha para a carga. Se o cara é menos 2, é porque ele perdeu 2 hidrogênios. Sempre. Então, o ácido que deu origem a esse cara aqui, ó, é esse. Sabe como chama esse ácido? Sulfuroso. Mosquito teimoso. Então, esse aqui é o sulfito. É da família do Sussumo, né? Vocês conhecem o professor Sussumo? O sobrenome dele é Ito. Você tá ligado, né? Sussumo Ito. O pai dele é o Sussumoso. Não é verdade? Adoro o Sussumo, gente. Tenho uma saudade dele. Tá, beleza? Ele é loucaço. O irmão dele é pior. O César. Não, é que vocês não conhecem ele fora das aulas, gente. O Cezão é louco. Sussumo arrancou a calça e tá com Alzheimer, gente. Tá, isso é senil, ele tá ficando senil, coitado. E o último é nitrato de chumbo 2. Ô, gente, chumbo 2, hein? Opa. Ô, gente, o nitrato é o NO3, tá vendo? Ó? Ele tem carga menos 1. O chumbo tem carga menos 2. Na hora que eu dissociar, vai ficar Pb2 mais e dois nitratos, ó, dois nitratos, dois nitratos. Quem é o ácido pai do nitrato? HNO3, que é o nítrico. Ó, esse é o ico. Daí vem o átomo. Depois que a gente treina isso com os íons, aí a gente vai falando, ah, faz um certo sentido. É meio decoreba, né? Não tem o que fazer. Ok? Equações de dissociação iônica. Então, por exemplo, eu já vou preparando o terreno porque eu sei que vai lá na frente vai dar problema. Quando você ouvir assim no exercício de soluções, solução aquosa de nitrato de chumbo, o que você tem lá dentro? Isso e isso do meio da água. Eu costumo brincar assim, numa solução de nitrato de chumbo, você não tem nitrato de chumbo. O que você tem são os íons. Eles estão dissociados. Então, o nitrato e o chumbo estão separadinhos ali, tá? Beleza? 7. A 7 é uma questão meio esquisita. Ele diz o seguinte na 7. Os defensivos agrícolas são empregados nos setores de produção,
armazenagem e beneficiamento de produtos na agricultura. Sua função é impedir a proliferação de micro-organismos que deterioram esses produtos. Dentre os seguintes compostos usados como defensivos agrícolas, assinale aquele que tem ligação iônica na sua estrutura. Dá uma olhada aí. O que eu tenho que procurar nas estruturas para saber se a ligação é iônica? Numa ligação iônica não existe cátion e ânion. O cátion não é metal, o ânion não é não metal. Então procure nas estruturas se existe alguma ligação entre metal e não metal. Tem uma estrutura dessas 5 aí que tem uma ligação entre metal e não metal. Vê se vocês acham aí onde é. Ó, aqui, ó. Tá vendo essa ligação aqui? É uma ligação iônica. Isso aqui é um composto orgânico, ó. Dá um carbonão ali, ó, bonitão. Isso aqui, gente, é um sal orgânico. Cátion, sódio. Tá vendo todo esse monstrinho aqui, ó? Tudo isso aqui. Isso aqui é o ânion. É um ânion. Tricloroacetato de sódio, tá? A ligação iônica está aqui. É, todo mundo tem familiaridade com esses tracinhos aqui? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O que são esses tracinhos? São covalentes. Então, o que a gente também descobre ao olhar para esta estrutura? Uma molécula não precisa ter só ligação covalente. Uma estrutura formada por vários átomos, ela pode ter ligações de vários tipos. Eu tenho aqui na mesma estrutura ligação iônica e ligações covalentes. Isso vai nos ajudar a entender o que é um SO3, o que é um carbonato, que a gente estava discutindo antes do almoço, tá? Beleza? Então, isso aqui é um composto iônico. Composto iônico. Ok? Alternativa A. Já acabou. Beleza?